amadas irmãs, mais um domingo para, na presença do nosso Deus, nos unirmos virtualmente para o estudo da sua palavra. Estamos na lição de número 12 do nosso trimestre da revista Compromisso, primeiro trimestre de 2021. E estamos acompanhando a trajetória da vida do patriarca José. Nosso título da lição desta manhã é Deus dá vitória ao homem de fé. Aqui, só nesse tema, nós destacamos que a vitória vem de Deus mediante a fé de cada um de nós. E nós, durante o estudo, vamos entender, compreender e reconhecer que com esta determinação de homens e mulheres de Deus, esta determinação que move a cada uma de nós, com a paciência de esperarmos o agir de Deus e principalmente a fé, estes elementos são os segredos para a vitória. O nosso texto bíblico da lição nesta manhã está nos capítulos de 39 a 43 do livro de Gênesis. E ali nós vamos encontrar a segunda metade da história de José. A história de José, em nossas lições, foram divididas em 3 partes. Domingo passado vimos a primeira, hoje veremos a segunda e no próximo domingo veremos a última parte da lição sobre a vida de José. O nosso texto áureo, que se encontra no capítulo 39, verso 21, nos coloca de forma bem clara o maior de todos os segredos da vitória de José em meio às adversidades. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. O mais importante aqui a ser destacado é que José tinha a presença de Deus em sua vida. E foi esse Deus que foi benigno e gracioso para com ele, para que ele pudesse demonstrar a sua fé em meio às crises que viveu em sua vida jovem e adulta, para vencer cada uma dessas dificuldades. Nós aqui vemos um panorama da história de José. O panorama que mostra José no campo, José sendo vendido, José chegando na casa de Potifar, José sendo tentado e vencendo a tentação da mulher de Potifar, mas infelizmente sendo preso, mas depois sendo colocado na posição de destaque de governador do Egito. Tudo pela graça e pela glória e para a glória do nosso Deus. Deixamos a nossa lição no domingo passado, no momento em que os irmãos venderam José para os mercadores islamitas e estes levaram José para o Egito para ali ser vendido como escravo. E quem comprou José como escravo foi Potifar, um grande oficial do faraó egípcio, um homem de muita confiança e de muito poder no Egito daquele tempo. José, então, sendo comprado por Potifar, é levado para a casa deste homem como escravo. Os mercadores o venderam a Potifar. No entanto, Deus estava com José. Esteve com José na cova e esteve com José também no Egito, naquele momento de humilhação,
o Senhor não abandonou a José, o Senhor não nos abandona diante das situações adversas. Pela sua conduta e pela graça de Deus, José alcançou graça e favor aos olhos de Potifar, e este o colocou como mordomo-mor sobre tudo que possuía. Deus estava assim com José. É claro que Deus estava com José, e José fazia parte do plano de Deus para a manutenção do seu povo, da sua promessa para o pai Abraão, e também do seu plano de formar um povo do qual nasceria Jesus, o Messias. Vamos sempre lembrar isso, irmãs. Em tudo, Deus estava planejando a nossa salvação em Cristo Jesus. E Deus estava com José, mas a crise alcança também aqueles que gozam da benevolência do nosso Deus. E mais uma vez, uma crise alcança José. A mulher de Potifar, uma mulher sem escrúpulos, sem decência, procurou seduzir a José. José, portanto, era fiel a Deus e também ao seu patrão. Por isso, rejeitou as propostas, as investidas daquela mulher, que com raiva armou uma cilada contra José, acusando-o de sedução e até de agressão sexual. Nós podemos ver isso nos versículos 14 a 18 do capítulo 39 de Gênesis. Potifar ouviu a acusação mentirosa de sua esposa e, lógico, acreditou as acusações que foram feitas contra José e o mandou para a prisão. Ali na prisão estavam oficiais de Faraó, que por motivos diversos haviam sido presos. O copeiro e o mordomo do Faraó e o padeiro do Faraó estavam ali também na prisão. José venceu a tentação, foi fiel a Deus, mas foi para a prisão. E aí, Deus o abandonou? Vamos ver, irmãs, que não. Deus, muitas vezes, em meio às adversidades, Ele conduz a nossa vida para que possamos alcançar a graça e a misericórdia de Deus num plano maior de bênçãos para cada uma de nós. Deus concedeu a José sabedoria para administrar as crises em que ele foi colocado. Ele chegou no Egito como escravo, superou essa posição de escravo, continuou escravo, mas não numa posição de desonra. Infelizmente, teve uma cilada no meio do seu caminho. O oficial Potifar, com certeza, não acreditaria nele, e sim na esposa. A Bíblia relata a verdade. Nós que conhecemos a história sabemos a verdade. Mas Potifar, não. Então, mais uma crise se instaura e se instala na vida de José. Mas Deus concedeu a José sabedoria para administrar, para se livrar da tentação, para, indo para a prisão também, administrar as crises que estavam vindo sobre a sua vida. E assim nós encontramos José, mais uma vez, sendo abençoado por Deus ali na prisão. Estar na prisão não é bênção, irmãs. Estar vivendo uma crise, uma dor, uma doença, uma perda. Não estou dizendo que é bênção. A questão é que aprendemos com José, é que em meio às crises, Deus nos abençoa. Em meio às crises, Deus nos sustenta. Em meio à crise, Deus nos dirige. Em meio à crise, Deus mostra a solução. Mas para isso precisamos estar na presença de Deus, tendo sabedoria para enfrentar as crises. No capítulo 39, versos 21 a 23, nós vemos que José foi lançado injustamente na prisão. Porém, Deus estava com ele
E no nosso textuário nós vimos que o carcereiro viu nos comportamentos e nas atitudes de José coisas boas. E teve benevolência para com ele, teve graça para com ele, e o colocou na administração do cárcere. Havia um propósito maior para a vida de José. Esse propósito já havia sido revelado em seus sonhos. Lembra da lição passada? Ele sabia, de algum modo, que Deus cuidaria ali de sua vida naquela prisão. Ali José alcançou a graça aos olhos do carcereiro, a mão de Deus estava estendida para abençoá-lo, por isso, por onde ele passava, era bem sucedido. José está no mesmo cárcere que 2 oficiais de Faraó, o padeiro e o copeiro. Sim, o homem que cuidava dos alimentos do Faraó e o homem que servia a bebida a Faraó. Eram posições de grande importância, só homens de muita confiança estavam nessa posição. Porém, algo eles haviam feito para que pudesse ter recebido o castigo da prisão. Ou poderiam ter também sido injustiçados. José foi sustentado na prisão pela benignidade de Deus. E encontrando esses 2 homens que serviram a Faraó, o copeiro Mó e o padeiro Mó, ele travou com esses homens um relacionamento. Certo dia, ambos tiveram sonhos. Eles contaram o sonho a José, e este interpretou o sonho. O copeiro Mó, José disse que dentro de 3 dias seria chamado para novamente servir a Faraó. O padeiro Mó disse que dentro de 3 dias seria executado. E tudo aconteceu do jeito que José havia dito. Mais uma vez, Deus dando discernimento a José, para que ele pudesse, com sabedoria, enfrentar as adversidades. E daí nós encontramos nos versos 1 a 8 do capítulo 41 de Gênesis, o momento de uma virada na história de José, da prisão ao palácio de Faraó. Faraó também teve sonhos que o perturbaram muito. Os egípcios e os antigos, de um modo geral, acreditavam que os sonhos eram mensagens, presságios de situações boas ou ruins. E o rei, não conseguindo compreender o significado dos seus sonhos, convocou magos, astrólogos, todos os sábios para que interpretasse aqueles sonhos. Mas nenhum deles conseguiu convencê-lo com suas interpretações. Então o copeiro Mó, que havia saído da prisão, mas nem estava lembrando de José, e o pedido de José era para que ele falasse dele para Faraó, mas tudo no tempo certo de Deus. O copeiro Mó lembrou-se de José e falou a Faraó a respeito do que havia acontecido com ele, com o padeiro, na prisão. Faraó ordenou que trouxesse José à sua presença. Quando ele chegou perante o rei com humildade, com temor a Deus, ouviu os sonhos e disse que estes sonhos que tanto atormentavam o Faraó resumiam-se em apenas uma mensagem. O Egito passaria por um período de 7 anos de grande fartura e depois por um período de 7 anos de fome, de escassez. E José, pela sabedoria divina, orientou a Faraó para que encontrasse um homem sábio, a fim de encarregá-lo de juntar os alimentos nos tempos de fartura, para que pudessem gozar desses alimentos no tempo da crise. E esta foi a situação que colocou Faraó diante de um semita, de um escravo, José. E qual foi o resultado desse encontro? O rei entendeu que assim teria alimento para enfrentar o tempo de crise. Faraó ficou impressionado com a sabedoria de José.
Na verdade, sabemos que a sabedoria de José era fruto da sua relação com Deus. Viu que ele seria o homem certo para gerenciar os tempos, tanto de fartura quanto de crise, e nomeou José governador do Egito. Assim, nós vamos ver o escravo chegando a ter a posição do homem mais poderoso do Egito, somente abaixo do grande Faraó. E assim aconteceu. José tornou-se o homem mais poderoso do Egito, cumpriu a missão que Deus havia lhe dado sabedoria para entender através dos sonhos de Faraó. E fez com que o Egito tivesse fartura e tivesse também condição de começar a enfrentar o tempo da escassez. Todas as dificuldades, irmãs, pelas quais passamos, nós devemos entender que quando estamos no plano de Deus, dentro do plano divino, elas são para nos ensinar, para nos fazer crescer. Deus preparou o espírito de José, enfrentando tantas crises com sabedoria, para que essas crises que ele enfrentaria pudesse levá-lo para depois desfrutar de uma posição privilegiada no Egito. Nós vamos ver na próxima lição que esta posição privilegiada fez com que José fosse instrumento de Deus para salvar a sua própria família da fome e da extinção. José não se esqueceu de que Deus estava com ele, não só nas suas humilhações, mas também quando exaltado diante dos homens. Ele se manteve fiel a Deus, ele se manteve um homem temente a Deus. E era a sabedoria de Deus e a graça de Deus que conduzia a vida de José. E nós podemos ler nos versículos 51 e 52 do capítulo 41 de Gênesis, que José foi o homem que, com fé, venceu as crises em meio às injustiças e foi colocado num lugar de honra por ter sido sempre fiel ao seu Deus. E as graças vindas do Senhor foram manifestadas na vida de José. Seus filhos, sua família e a maneira como Deus o usou para salvar o seu próprio pai, seus irmãos, e também vamos ver na próxima lição, perdoar seus irmãos e unir de novo a sua família. Lemos nos versículos indicados. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, deu o nome de Efraim. Disse José na ocasião: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Através dos nomes significativos dos seus filhos, ele mostrou que em momento de dor, de sofrimento, em que lá na casa do pai, desde lá, os seus irmãos foram perversos para com ele, o sofrimento que ele passou no Egito, no início de sua trajetória ali, em tudo, Deus foi fiel para com ele. Deus o fez prosperar, o abençoou. E é assim que Deus dá vitória ao homem de fé, à mulher de fé. Quando nós nos mantemos firmes na presença do Senhor e usando a sabedoria que vem do nosso Deus. Vamos declarar também que Deus está conosco e nos faz vencer as crises. Uma pequena pausa para entendermos o agir de Deus na história. Muitos historiadores querem negar a existência tanto de José
tanto da ida da família de Jacó para o Egito. Querem negar a presença, até mesmo, de José como governador do Egito, dizendo que não há registros nos livros, nos escritos sagrados ou não sagrados do Egito, no estudo dos historiadores que comprovem a existência desse José, de origem semita, sendo governador do Egito. Mas a história não pode negar, e os estudiosos da Bíblia apontam desta maneira, que José, provavelmente sendo governador do Egito, na época de um faraó chamado Apop, que nós lemos Apop, mas no falar é Apip, Apop ou Apip, primeiro, ele foi um faraó do Egito pertencente à linhagem dos Ixos, de origem asiática, da mesma origem dos semitas, que eram, na verdade, os antecedentes de José. Os semitas são descendentes de Sem, filho de Noé, e da linhagem de Sem surgiram os hebreus, através de Abraão, que era também descendente de Sem. E os Ixos também tinham origem semita. E por isso não é impossível que ele tenha aceito como governador do Egito um conterrâneo praticamente dele, uma pessoa que tem a mesma origem. E pela própria história bíblica, também bate a época que esse faraó Apip, ou Apop, governou o Egito durante os anos 1650 a 1542 a.C. Então, os historiadores seculares querem negar a presença de José no Egito por não haver escritos preservados que contem essa história. Os estudiosos da Bíblia colocam José como governador do Egito nesse período do reinado confirmadamente reconhecido deste faraó, e a possibilidade de ele aceitar José como sendo seu governador é muito grande, pois eles eram da mesma origem genealógica. E aqui nós encontramos, então, o agir de Deus na história. Nós não duvidamos da presença de José no Egito, não duvidamos como Deus conduziu José até o Egito, como Deus preservou a vida de José no Egito, como Deus o colocou em posição de honra no Egito, tudo para que o plano de Deus se cumprisse na vida dos descendentes de Abraão e no povo de Deus, que seria o berço do Messias. Mas em José, nós vemos o agir de Deus na história, o agir de Deus no tempo, na forma como Deus conduz tudo, para que os seus planos sejam concretizados. E diante de José, um homem de fé, Deus lhe concedeu vitória, e isso está registrado na nossa Bíblia Sagrada. E o que aprendemos com José? Aprendemos aquilo que está na primeira carta de João, verso 4 do capítulo 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Deus. O fato de estarmos nascendo de Deus, ou seja, sermos filhos de Deus, dependentes de Deus, com fé, nos garante a vitória em meio às crises. Quais são as crises? A crise que você está enfrentando nesta manhã. A crise que eu estou enfrentando nesta manhã. Familiar, saúde, finanças, relacionamento, espiritual, emocional. Qual seja a crise,
perdas, luto. Quanto maior for a dificuldade para alcançar a vitória, minhas irmãs, mais forte será o apoio de Deus percebido por você e por mim em nossas vidas. Uma mulher de fé, que é nascida de Deus, que tem fé, vence o mundo. Não vence o mundo na medida que o mundo imagina ser uma vida vitoriosa. O mundo não ia encarar José, escravo, presidiário, como alguém que poderia ser vitorioso. E ele foi vitorioso diante de Deus e diante dos homens. O mundo, muitas vezes, vendo os percalços que as nossas vidas estão vivendo, eles olham para nós e não nos veem como pessoas vitoriosas, mas a nossa vitória está em Cristo Jesus. E a nossa grande vitória não é para este mundo, é para o céu, para a vida eterna. Mas enquanto estamos aqui, quanto maior for a dificuldade, a crise que estamos enfrentando, mais será forte o apoio do nosso Deus, mais sentiremos a presença do nosso Deus a nos apoiar e nos garantir que possamos alcançar a vitória. Por isso, queridas irmãs, perante um desafio que eu estou enfrentando nesta manhã, perante o desafio que você está enfrentando neste momento, eu oro e você também ora a Deus. E Ele vai me dar força para superar e continuar a minha caminhada. E Ele vai dar força para você superar e continuar a sua caminhada rumo à vitória. E a vitória nem sempre é aquilo que imaginamos ser. A vitória sempre, com certeza, será o melhor de Deus para as nossas vidas. Por isso, querida irmã, bom dia para você, para a sua família. Bom dia, amiga. Que Deus te abençoe e te guarde, guie e ilumine todos os seus passos. Beijo grande, querida. Um grande beijo para você.